Olá, meu nome é Joelmir. No episódio de hoje do nosso blog, nós vamos falar um pouco mais sobre o fim dos tempos, que Ellen White diz sobre o fim dos tempos, e também essa mescla de política e religião. Nós vamos ter uma pequena reportagem explicativa no início e depois nós vamos falar com o pastor Dr. Alberto Tim, que é PhD em Teologia e também reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia e líder do Departamento de Espírito de Profecia da Divisão Sul-Americana. Porque jovens adventistas é o que há. What you want, when you want it. When you want it. KMBZ On Demand from the voice of Kansas City News Radio. We dare not sleep through this point of decision because, frankly, future generations depend on us. Pray urgently that God's perfect will be done. We'll be playing our quiz. We are engaged today in what they call culture war. We didn't start it, but we, by His grace, are going to end it. And we should say, yes, we want to reclaim America for Christ. Nossos avós diziam que Jesus está voltando. Nossos pais também. Nós acreditamos na mesma coisa e o cenário do mundo confirma isso. A própria natureza alerta e a política mundial também. No tempo de nossos avós, políticos e líderes se mantinham no poder por meio de visões otimistas do futuro. Nossos pais assistiram à transição. Hoje esses políticos descobriram um jeito melhor de se manterem no poder. Em vez de sonhos, eles fabricam pesadelos. Em vez de otimismo, pessimismo. Assim, prometem nos proteger de supostos medos que nós não vemos nem entendemos. Esse grupo, fabricante de pesadelos, que hoje domina os Estados Unidos da América, são chamados e apresentados como os neoconservadores. Leo Strauss, de Chicago, teve as ideias que deram base ao pensamento neoconservador. Ele acreditava que a sociedade próspera e livre continha as sementes para a própria destruição. Strauss dizia que a liberdade e individualismo, como existe hoje, levavam as pessoas a questionarem tudo, inclusive valores e verdades morais. As pessoas, segundo seus próprios desejos egoístas, desmontariam os pilares ou valores que mantêm a sociedade unida e estruturada. Strauss detectou em sua época dois mitos, o da religião e o mito da nação, que pregavam que os Estados Unidos teriam um destino único, de lutar contra as forças do mal, como fazem com os islâmicos. Ellen White, 100 anos antes, previu a união do Estado e da nação, criando uma força intolerante e perseguidora. A Guerra Fria foi o primeiro mito. O país não era uma ameaça, mas os neoconservadores como Donald Rumsfeld e seu grupo de pesquisadores tinham o objetivo de mudar essa visão da União Soviética. O grupo de Rumsfeld, com autorização do presidente, recebia os materiais da CIA. Esse grupo era chamado de Grupo B. Embora não houvesse nenhuma evidência, o time B alegou que os russos eram tão sofisticados que suas armas não poderiam ser detectadas. Começaram a acreditar na própria mentira. Criaram um mito sobre a União Soviética, que seria o grande mal que os Estados Unidos teriam a responsabilidade de vencer. Os neoconservadores que plantavam as mentiras não estavam no poder. Fizeram uma aliança com pregadores para que eles apoiassem a guerra contra a União Soviética. I'm sick and tired of hearing about all of the radicals and the perverts and the liberals and the leftists and the communists coming out of the closets. It's time for God's people to come out of the closets, out of the churches, and change America. We must do it. E a mentira prevaleceu. Mas por que envolver religião? Por que estimular a moralidade? O que era apenas ficção se tornou fato. Os próprios criadores acreditavam na criação, de que o destino dos Estados Unidos era lutar contra as forças do mal. Mas os neoconservadores ainda não estavam no poder. Saddam Hussein, por exemplo, seria uma peça-chave para os neoconservadores em 1990, quando ele invadiu o Iraque. O ato iria preencher o destino único dos Estados Unidos, salvar o mundo do mal. Mas ainda não era tempo. Bush pai não pensava assim. Ele se volta a Strauss, que afirmava que bons políticos deveriam recolocar os valores absolutos e não deixar reinar o relativismo e individualismo.
o objetivo era unir o país. Para isso, precisavam de um novo presidente, não Bill Clinton. Acusaram o Clinton de abuso sexual, anunciavam que ele estava envolvido no caso Whitewater por corrupção. Existiam histórias de que ele estava envolvido com tráfico de drogas em Arkansas e até que ele teria assassinado seu amigo Vince Foster. Tudo mentira. Mas esse escritor se arrependeu. O inimigo fantasia estava criado, mas os neoconservadores falharam mais uma vez e os resultados mostraram que os americanos não estavam nem aí para esse negócio de moralidade. Os ataques do dia 11 de setembro se encaixaram perfeitamente com os planos dos neoconservadores. Acharam o inimigo que estavam procurando desde a queda da União Soviética, um grupo terrorista, Al-Qaeda, uma mentira. Antes do ataque, os Estados Unidos já haviam decidido processar Bin Laden, mas precisavam de evidências de uma organização, porque só assim poderiam processar e julgar o chefe mesmo que ele não estivesse diretamente ligado ao crime. A testemunha e a evidência que o governo queria foram encontradas. Um indivíduo chamado Jamal Afadli. O testemunho de Jamal deu a entender que a organização era enorme, hierarquizada e muito organizada. Ele chamou de Al-Qaeda. Na realidade, não havia organização assim e com esse nome. Jamal Afadli devia a Bin Laden e em troca de testemunhar, os americanos deram proteção e muitos dólares. O cenário político mundial mostra que a religião está se misturando mais e mais com a política. O que Ellen White disse sobre os Estados Unidos e qual é o seu papel? Onde nós ficamos? Podemos ser os acusados? Converso com o pastor Dr. Alberto Tim. Ele é líder do Departamento de Espírito de Profecia da Divisão Sul-Americana. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco no nosso blog do El-Que-Ha. Eu queria iniciar falando o que Ellen White diz sobre os Estados Unidos, o papel dos Estados Unidos no fim dos tempos. Não só Ellen White, mas também os pioneiros da Igreja Adventista, eles criam que os Estados Unidos desempenhariam um papel bastante preponderante nos eventos finais da história da Terra. Por exemplo, se você pegar a Bíblia em Apocalipse capítulo 13, você vai ver ali a atuação de dois poderes denominados de besta. Em português, para nós, a palavra besta não soa muito bem. Dá a impressão de que é uma coisa muito pejorativa, mas o que realmente significa são animais. Então, o primeiro animal, nós colocamos como representando basicamente o cristianismo tradicional que se fortaleceu na Idade Média e que continuou por um bom período de tempo, até que foi ferido de morte, como diz o texto bíblico, com o aprisionamento do Papa em 1798. Mas, posteriormente, surgiria um outro poder, o segundo animal, em outras palavras ali, que haveria de dar forças ao primeiro, ou quase que revitalizar o primeiro animal ali. E esse, nós cremos que representa basicamente os Estados Unidos. Não os Estados Unidos em si, mas a união entre a Igreja e o Estado, em outras palavras, que a religião haveria de ser imposta por lei. A própria legislação americana haveria de impor sanções ali que acabariam tolhendo a liberdade religiosa como nós a conhecemos hoje nos Estados Unidos. Ela fala assim, como é que os eventos, alguns eventos específicos que levariam a essa união? Bem, eu tenho um livro aqui chamado Grande Conflito, que é um clássico dela, talvez um dos livros mais conhecidos, publicado originalmente em inglês em 1888. E aqui ela diz que algumas coisas haveriam de acontecer no cenário, principalmente americano. Nós podíamos dizer global, mas mais especificamente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos haveriam de enfrentar calamidades ecológicas. Também haveriam de enfrentar uma grande crise econômica. E, em terceiro lugar, haveria uma crise moral. E essa somatória de fatores, talvez colocando mais algum junto ali, desencadearia uma crise nacional. E a religião, então, seria imposta por lei para salvar os Estados Unidos da sua crise. Você vai ver nesse caso, por exemplo, quanto à questão ecológica,
Vocês já ouviram tantos, a gente ouve falar tanto nas notícias desse tipo de problema. O lado da economia americana não é, embora os Estados Unidos seja uma grande potência militar, econômica, e a China está ameaçando, mas a economia americana é bastante frágil. Muitas vezes, quando as pessoas vão por lá, dão uma olhada e vem a pessoa com uma casa bonita e 3 carros na garagem e coisa assim. Quanto disso realmente já foi pago em si?